Olá, aqui é pastor Hudson Paola, pastor da Primeira Igreja Batista em Figueira, município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Como você está? Minha pergunta de sempre, né? Então, o nosso objetivo hoje aqui é dar uma orientação acerca das lições, ou melhor, da lição da Escola Bíblica Dominical, da revista Palavra e Vida, onde nós estamos estudando sobre a vida e obra de Jesus, e eu acredito que tem sido assim uma maratona de estudos durante esse trimestre, onde tem trazido a empolgação, a alegria de lembrar dos atos maravilhosos e os milagres realizados por Jesus. É impressionante como ler várias vezes o mesmo texto e várias vezes nós temos a emoção em ebulição, ou seja, trazendo a nós aquela sensação de que como se fosse a primeira vez que nós estivéssemos se deparando ou nos tendo contato, nos deparando com aquela história. E Jesus tem essa capacidade, Jesus tem esse poder de mover e de impressionar multidões, até mesmo aqueles que eram seus inquisitores, as pessoas que o acusavam, pessoas que se opunham a ele, se admiravam com a autoridade com que ele falava, com que ele fazia as coisas. E hoje, quarto domingo, domingo da família, espero que você esteja se preparando aí para ter um almoço em família, ter uma convivência em família, e se não tiver, não há nenhum problema, mas que você possa lembrar e ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele é e faz por nós, sem a gente merecer. A lição de hoje vai falar sobre a natureza lhe obedece, ou seja, Jesus tem o poder sobre todas as coisas. Jesus tem o poder sobre a natureza. E há vários episódios e há várias coisas que a gente lê na Bíblia e de que Jesus deu ordem e aconteceu, né? O primeiro milagre dele, a gente olha assim, não vê a natureza, eu estou dizendo natureza porque é o título da lição, né? Mas a gente vê que a física em si, a matéria em si também obedece, né? Porque a água tornou-se vinho, né? Apesar de estar serem ambos líquidos, mas cada um tem a sua característica, e ele mudou as características, ou seja, ele mudou a matéria. Só que hoje o autor está falando sobre a natureza e sobre o poder de Deus sobre a natureza. E o texto em questão está em Lucas. Aliás, as lições, elas estão... É importante que você leia as leituras diárias para que você tenha a noção e o embasamento teológico, bíblico-teológico, para você entender. E vai falar sobre quando Jesus está com os discípulos, né, e a tempestade vinha, e eles no barco, e aquelas coisas que a gente sabe que aconteceu naquele dia, né, e que a gente conta isso. Para os filhos, eu que já tenho neto, para os netos, né, e espero poder contar essas histórias quando eles puderem compreender isso de maneira mais clara, né, e eles entenderem quem é Deus, quem é Jesus. Se você está aqui me ouvindo e você tem essa oportunidade, divulgue também, né? Fale isso às pessoas. Então, como eu falo sempre, não estou aqui para ler a lição com você. Eu estou aqui para a gente pontuar algumas coisas. Aliás, eu recomendo a você, quando você vir à escola dominical, você já tenha dado uma lida na revista, assim, pelo menos uma lida. Se você conseguir ler pelo menos 2 vezes, já vai ser muito legal. Mas que você não se atenha a ler a revista aqui na igreja, né? Eu estou falando aqui porque eu estou gravando no gabinete da igreja, mas não aqui, mas separe, leia no ônibus, leia na van, leia em casa, leia num cômodo da sua casa, onde você separa para estar a sós,
Mas não se furte da oportunidade de conhecer a Bíblia. Eu sei que você já leu essa história várias vezes, mas olha só quanta coisa a gente pode aprender, mesmo lendo a palavra de Deus inúmeras vezes. Aliás, ela é fonte inesgotável, né? E, como eu ia falando, as leituras diárias, você deve ler e, ao longo da lição, ao longo do trimestre, para que você possa entender. Agora, o que nós queremos falar para você, né, o que a lição, o pastor Leandro da Costa Carvalho está aqui, né, o autor da lição, e o que ele nos traz hoje e quer nos lembrar. Talvez não seja novidade, porque como cristão que somos, a gente já conhece muitas das histórias da Bíblia. Mas por que Jesus teve a condição de fazê-lo? Por que Jesus tem poder e por que os astros, por que a natureza, por que a matéria, por que as doenças, porque essas coisas obedecem a Jesus, Jesus tem poder sobre ela. Vamos lá. A gente precisa partir do princípio, né, da percepção de que quando Deus faz todas as coisas, nos conectam com ela, nos torna a coroa da criação, mas pela desobediência nós perdemos essa condição. E a vinda e a promessa de Jesus é de que fosse para a reconciliação entre o Criador e a criatura, entre o Criador e a criação, o universo. Então, Jesus pode fazer isso porque ele consegue reunir as duas naturezas, a natureza divina e a natureza também humana. Isso quer dizer que ele é o elo perfeito, a ligação perfeita para que a gente possa então estar novamente em comunhão estabelecida com o próprio Deus. Ele é soberano em todo o universo. Se você pegar o Evangelho de João, ele diz que por ele foi feito todas as coisas. Diz que no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. Então, pode parecer que as pessoas saibam de todas essas anuências, ou seja, de todas essas informações relacionadas ao poder de Jesus e à sua condição de agir em favor da gente. Mas, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai perceber que a Bíblia nos dá a clareza da natureza de Jesus, que é divina e humana. O próprio Paulo diz, porque foi um dos que escreveu a maioria das epístolas que estão no Novo Testamento, ele fala que Jesus, para receber a sua condição humana, ele teve o esvaziamento da sua glória, teve o esvaziamento de si mesmo. Ele abdicou-se por um tempo para poder, então, tornar-se homem, encarnar e vir cumprir o papel a qual foi designado por ele lá no Éden, que era de salvar o homem da sua condição, da sua miséria, né? Porque o homem que se separa de Deus, ele entra no estado de miséria, porque ele fica à mercê de si mesmo e é condenado pelo seu pecado se não se arrepender. Então Jesus tem essa condição de reconciliar a criação com o Criador. Outra coisa também que nós precisamos entender que Jesus tem autoridade. Certa vez, quando ele já ressurreto, ele está lá em Mateus capítulo 28 e diz assim: todo poder me dado sobre o céu e a terra. E ele estabelece a missão nossa, como ele diz, portanto, ide pregar o Evangelho. Então, essa autoridade, ela não só é visível nos Evangelhos, mas ela é declarada também. Outra coisa, os Salmos diz que o poder pertence a Deus. E acho que, se não me falha a memória, o Salmo 62 não é o Salmo que a gente... que está no texto é o Salmo 65, mas o Salmo 62 também faz menção acerca do poder de Jesus. Ele tem essa condição porque o poder pertence a ele. A Bíblia diz que por ele, como já foi dito, foram feitas todas as coisas. Deixa eu só tirar a dúvida aqui, porque é importante você
ler a Bíblia e consultar, e lógico, você não vai conseguir gravar todos os textos, mas vamos ver aqui o que os Salmos falam acerca do poder de Jesus. Ele diz aqui no Salmo 65, é que justo, ó Deus, 65, verso 7, tu acalmas o rugido dos mares e o barulho das ondas, tu acalmas a gritaria do povo. Ou seja, ele tem poder para mudar e também comandar todas as coisas. Nos Salmos diz que o poder pertence a ele também. E por isso a gente deve dar crédito ao que a palavra de Deus nos fala. Essa porção da palavra ensina que tudo está sujeito às mãos de Deus, tudo pertence a ele. Se a natureza juntamente com suas leis, as leis da física, né? Por isso ele teve a condição de mudar a água em vinho, ele teve a condição de dar ordem às doenças e as doenças regressarem, cessarem sobre a vida das pessoas. Outra coisa também que Paulo fala e que está incutido nessa lição é sobre a certeza da paz que Jesus pode gerar em nós. Versículo muito conhecido, que ele diz assim: minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo no seu sistema também. A Bíblia diz que ele a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então Jesus venceu também as autoridades, potestades do ar. Ele tem comando sobre essas coisas. Então é importante a gente lembrar e a gente se dar conta de que tudo isso que a gente hoje está estudando e leu na revista, de certo modo já está estabelecido, porque vamos chegar, né? Já estamos próximos ao final do ano, e vamos passar por aquele versículo que é muito conhecido e que fala sobre a autoridade de Jesus e a sua condição. Por exemplo, a Isaías no capítulo, deixa eu ler aqui, capítulo 9, no verso 6 diz assim: porque já nasceu uma criança, que Deus nos mandou um menino, e que será o nosso rei. Ele será chamado Conselheiro, será chamado Deus Poderoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, a Bíblia está recheada de todas essas informações. Ele é o Príncipe da Paz, por isso ele pode nos dar a paz. Outra coisa importante, dentro da lição, em que a gente precisa entender para que a gente possa agir. No possa agir, diz assim: Cristo provou ser homem e por isso ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Olha só, ele experimentou as dores e as demandas nossas também. Eu, certa vez pregando, eu falei assim e perguntei: será que Jesus, quando estava na carpintaria, ele algum dia entrou alguma farpa no dedo dele? Aí você vai falar assim: pastor, o senhor está de brincadeira? Eu vou dizer para você: não está não. Porque se ele estava aqui como ser humano e sujeito às mesmas coisas, com certeza ele, em algum momento, na hora que estava lá fazendo serviço de carpintaria, uma farpa entrou no dedo dele, ele fez assim, ó. Por que eu estou dizendo isso? Para você ter a certeza de que ele era ser humano também. E, enfim, e serviu a nós como Deus homem, ou seja, ele pôde sentir na pele o que nós sentimos enquanto nessa terra. Então, como eu já disse, a nossa proposta aqui não é levar você a estudar e ler a lição com você, mas chamar a atenção sua para determinados temas dentro da lição, para que você possa estabelecer realmente uma ligação naquilo que você já sabe, lembrar o que você já conhece, e para que a gente possa estar entendendo. Lembrar de que o texto está falando de uma tempestade que está no mar. Mas se você está enfrentando uma tempestade na sua vida, uma dificuldade na sua vida, saiba que Jesus tem poder para mudar essa sua realidade. Basta confiar nele. Saiba que você
pode-se, sim, sujeitando-se a Ele, você pode enfrentar qualquer coisa que possa vir ou sobrevir sobre a sua vida. E a causa, às vezes, das circunstâncias, às vezes, nos tirar o chão e nos tirar realmente a paz, não é porque Jesus perdeu o poder ou porque Ele não se importa com a gente. É a gente que perdeu essa ligação, ou usando uma palavra mais atual, o link, né? Essa é ligação mesmo. O link é uma ligação entre nós, a nossa fé e o seu poder. Que você possa ter em seu coração a certeza de que Jesus pode todas as coisas, não só a natureza, sujeite-se a Ele, mas se nós estivermos sujeitos a obedecer, poderemos experimentar grandes coisas. Deus te abençoe e espero que essa semana em que vai se iniciar, a semana seja uma semana abençoada. Hoje à noite, às 18 horas, nós temos o culto da família. Você é convidado para estar conosco para mais uma celebração junto conosco. Que Deus te abençoe e ainda temos algumas lições até o final deste ano, né? E com certeza todas elas vão contribuir para que a gente tenha um crescimento espiritual e possa entender de que Deus sujeita todas as coisas a Ele, para que possam nos abençoar através de todo o seu poder. Que Deus te abençoe.